Bíblia, na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 6, na verdade o 6 e o 7 apenas. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, vai ser projetado aqui alguns slides, para que você possa acompanhar aqui o nosso assunto. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, compartilha a live, para que seus amigos tenham acesso também à mensagem que nós vamos compartilhar agora, tá bom? Se você está pelo YouTube, pega o link ali, joga nos grupos do WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Eu falei, antes de lermos o texto, eu falei na semana passada sobre inteligência espiritual. Pode passar. Na próxima quarta-feira eu vou falar sobre esse tema aqui, espiritualidade que vence a frustração. E na outra quarta-feira eu vou falar sobre esse tema, espiritualidade que vence a morte. Mas hoje o tema é esse, espiritualidade versus ansiedade, ou a espiritualidade que vence a ansiedade. A ansiedade é algo que sempre existiu, e a gente vai ler nesse texto aqui, que o apóstolo Pedro escreveu, falando sobre a ansiedade. Há quase 2000 anos atrás, as pessoas não tinham smartphone, não tinham computador, nem WhatsApp, não tinha internet, era o pombo, né, que levava as cartas, né? E já eram ansiosos. Olha só o que Pedro diz aqui. 5, versículo 6 de 1 Pedro. Portanto, humilhem-se debaixo do grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Eu vou pedir para o pessoal para desligar esse ar aqui, só esse aqui, acho que tem o controle só dele, né? Que aí me ajuda, senão minha voz não vai ficar legal daqui uns 15 minutos. Nesse texto, eu quero pensar com você sobre o tema espiritualidade e ansiedade, ou a espiritualidade que... eu não coloquei espiritualidade que vence a ansiedade, porque você não pode vencer a ansiedade de tal forma a tirá-la totalmente da sua vida. Não tem como não ser ansioso. Todos nós somos ansiosos. Quando o primeiro casal, lá no jardim, eles pecaram, a partir daquele momento já ficaram ansiosos. Eles ficaram com medo, eles ficaram com medo do que ia acontecer, por isso se esconderam. E Deus diz: Adão, onde que você estava? Eu ouvi sua voz, né? E no jardim eu me escondi. Por quê? Porque eu fiz uma coisa errada. Então, ele estava com medo, estava ansioso. Ele não sabia o que era medo, ele não sabia o que era ansiedade antes do pecado, mas quando ele peca, quando ele desobedece a Deus, então ele experimenta algo que ele não havia experimentado ainda, que é o medo, que é a ansiedade. Eu queria começar tentando definir o que é a ansiedade para nós hoje. E eu tenho aqui duas definições, eu queria ler para você, tá? Queria que você prestasse atenção. É só para a gente entender o que é ansiedade, tá? Aí nós vamos continuar. Primeiro, a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Então, é um sistema de defesa do nosso corpo. Quando você sabe que vai ter que enfrentar alguma coisa, que você tem medo, logo o seu organismo ele vai reagir. E você, de alguma forma, vai experimentar algumas reações, então, no seu corpo, porque você está ansioso, você está com medo daquela situação que você vai ter que enfrentar. Um exemplo que eu gosto de usar sempre, o falar em público. Quando a gente se lembra que tem que falar em público, se você tem muita dificuldade de falar em público, e 99% das pessoas têm, talvez é um dos grandes medos que as pessoas têm, se é daqui 6 meses, já vai dar um nó nas tripas agora. Não é assim? Daqui 6 meses que eu tenho que falar, e já começa, né, a dar aquele frio na barriga, a gente já começa a suar. É o nosso corpo respondendo, se defendendo de algo que está causando medo, pavor, mesmo que está muito longe de acontecer. A gente já está sentindo aquilo, nós já estamos sofrendo por causa daquilo. Então, o sistema de defesa.
não queremos a exposição, não queremos nos expor, não queremos o julgamento, porque quando você se expõe, você é julgado, você é avaliado. O nosso organismo, né, ele se defende, e essa é a forma de se defender. Aqui tem uma definição mais profunda, eu queria que você ouvisse. A ansiedade é um conjunto de sintomas causados por uma liberação simpática. Isso aqui é uma espécie de sistema nervoso, né, são nervos que levam para o nosso corpo, né, aquele sentido, aquele despertar, aquele chamar de atenção de um perigo que está acontecendo. Então, as reações acontecem, né, às vezes tem reações muito ruins. Então, a ansiedade é um conjunto de sintomas causados por uma liberação simpática do sistema nervoso autônomo, ou seja, uma liberação de substâncias, principalmente a noradrenalina e adrenalina, que tem um efeito estimulante que prepara o organismo para enfrentar um perigo ou fugir dele. Então, é normal, amém? Ser ansioso é normal, todos nós temos ansiedade. O problema é quando ela sai do controle. O problema é quando isso afeta as nossas emoções, quando afeta a nossa saúde. Aí nós precisamos de uma ajuda profissional, porque aquilo saiu de alguma forma do nosso controle. Como eu disse para você, todo ser humano é ansioso, né, isso vem desde do pecado, desde Adão e Eva. Eles sentiram medo, eles fizeram uma coisa errada e sentiram medo por causa daquilo e receberam, né, o castigo por causa do erro que eles cometeram. Alguns conseguem esconder a ansiedade. Você já olhou para alguém assim e disse assim, bah, mas esse consegue, ou melhor, essa pessoa não é ansiosa. Como é que você consegue não ser ansioso? Já viu alguém assim que você olha e diz assim, nossa, a pessoa é muito segura de si. Então, olha só como é que ele fala, como que ele se apresenta, como ele canta, como ele chega nos lugares, né? Ele sempre tem um certo destaque. Onde ele chega chegando, ou ela chega chegando, e você diz assim, como é que eu faço para ser assim? Essa pessoa não conhece a ansiedade. A verdade é que ela esconde bem, amém? Ela esconde tão bem que você não consegue perceber. A realidade é que todos nós somos ansiosos. Eu sou ansioso, eu sou sanguíneo, eu sou tímido e eu venho aprendendo a trabalhar com essas coisas e até consigo esconder muito bem. Mas a verdade é que o meu corpo ele está me avisando desse perigo que eu vou estar correndo, que é a exposição ou enfrentar algo que eu tenho medo, né? Talvez pular de paraquedas, eu tenho medo de altura, talvez algumas mulheres aqui tenham medo de alguns animais, aqueles animais terríveis, né? Barata, por exemplo, né? E homens também que têm medo de barata ou de qualquer outra coisa, né? Lá em casa eu não mato barata, né? Quem mata é a Denise, né? Então, quando a gente vê um animalzinho pequenininho, daquele que você pisa, ele morre, né, já arrepia, já dá um frio na barriga, a gente já começa a suar, já fica nervoso, né, ela fica do tamanho do Golias, e é isso que a ansiedade faz com a gente. A ansiedade, ela pode ser controlada quando entendemos o que é espiritualidade, a verdadeira espiritualidade. Por isso que eu não dei o tema, né, a espiritualidade que vence a ansiedade, porque não tem como vencer a ansiedade, você controla a ansiedade, amém? Mas você não vence, porque ela sempre está ali, ela sempre aparece, é um sistema de defesa do nosso organismo, e se nós perdermos isso, né, é até perigoso, mas ela pode ser controlada. Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 12, pega a sua Bíblia, manuseia aí, por favor, João, capítulo 1, e o versículo 12, vai falar sobre o que é espiritualidade, o que é essa verdadeira espiritualidade. Espiritualidade é um tema que está na moda, né? A gente fala bastante sobre espiritualidade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos que creram nele, em Jesus, está falando de Jesus, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é ser espiritual, é ser filho de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E quando eu entendo que eu sou filho de Deus, a partir desse momento, eu começo a aprender a olhar o mundo de outra forma. Amém? A olhar o mundo com outros olhos. Porque agora eu sou filho de Deus, eu não sou filho de qualquer pessoa, eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de tudo.
E a Bíblia diz que co-herdeiro de Cristo. Interessante que a gente sabe disso. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você apertar o start. É você viver entendendo que aquilo é realmente uma verdade na sua vida e praticando aquilo na sua mente, fazendo aquilo ser verdade para você. Às vezes nós ouvimos, entra nesse ouvido e sai nesse ouvido, mas não desce para o coração. Você é filho de Deus, entrou aqui, saiu aqui, eu sou filho de Deus. Mas quando eu tenho que agir e enfrentar situações como um legítimo filho de Deus, eu me esqueço que eu sou filho de Deus. Estavam ouvindo ou assistindo um senhor, ouvindo a pregação, as pessoas ficaram olhando para ele tapava um dos ouvidos. E ele ficou a mensagem todinha assim. Aí no final perguntaram para ele, por que o senhor ouviu a mensagem com um dos ouvidos tapado? Ele disse assim, é para entrar nesse e não sair aqui, descer para o coração. Aí eu falei, olha só, que interessante, né? Porque às vezes entra aqui e sai aqui. Então ele queria que isso se tornasse verdade, então tinha que descer para o coração, para realmente ser verdade, não apenas informação. O cristianismo não é um conjunto de informações, o cristianismo é um estilo de vida, amém? Discípulos de Jesus. Então, a ansiedade, ela pode ser controlada quando eu entendo a verdadeira espiritualidade, quando eu entendo que eu sou filho de Deus. Todos que creram em Jesus se tornaram filhos de Deus. Por que que eu posso estar seguro, entendendo que eu sou filho de Deus? Eu não preciso ter medo da barata, eu não preciso ter medo do leão, eu não preciso ter medo da morte, eu não preciso ter medo das perseguições, eu não preciso ter medo de nada. Porque Jesus disse, não temam os homens, porque eles podem matar só o corpo. Antes temam a Deus, que tem poder de pegar tudo e lançar no inferno. Então olha só o que Jesus está nos dizendo, que a nossa vida está segura nas mãos do nosso papai. Amém? Eu vou te mostrar isso através de 4 perguntas, aí a gente entra propriamente aqui na mensagem. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, tem 4 perguntas aqui, que nos desafiam. É como se Paulo estivesse falando para a gente hoje. É como se ele estivesse ouvindo aqui o que eu estou falando, e ele chegasse assim, quero fazer 4 perguntas, para mostrar para vocês como é que vocês estão seguros, que vocês não precisam ter medo, que vocês podem ter essa ansiedade controlada. Romanos capítulo 8, versículo 31. Olha só a pergunta que é feita aqui. Que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será? Quem será? Quem será? Tapa esse ouvido e deixa descer para o coração. Quem será contra nós? Ninguém. Deus, Ele é o ser mais poderoso do universo. Ninguém tem poder de lutar com Ele. Então, simplesmente, eu tenho o Pai mais poderoso. Lembra quando você era criança? Quando seu pai te levava na escola, e às vezes você tinha um probleminha de relacionamento com alguém ali, e tal, um coleguinha, você tinha 6, 7 anos, ou um grupinho ali que pegou no seu pé, aí o papai resolveu levar você na escola, né? E às vezes o papai era meio bombadão, né? Estava meio fortinho, meio Sylvester Stallone, aí pegou na mão do filhote, e chegou, e o filhote todo, né? Agora eu estou com o meu papai, quem vai mexer comigo? Já aconteceu com você? Sim ou não? Mas era o seu papai de carne e osso. Agora, eu estou dizendo para você que o Deus Todo-Poderoso, Ele é seu pai. Amém? A gente tem motivo para temer alguma coisa? Olha só como ele continua, no versículo 32. Ele diz assim, se Ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Dá para a gente ir embora. Resolveu a minha vida. Paulo está dizendo assim, tem muita coisa para ele dar para a gente. Nós não temos ideia do que é que ele tem reservado para a gente. Tudo que você pode experimentar nessa vida aqui de bom, que gera prazer, não se compara com aquilo que o papai tem reservado para nós. Às vezes a nossa mente fica presa nesse mundinho. E Paulo vai dizer assim que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí ele continua, ele faz mais uma pergunta, no versículo 33.
Olhe para o versículo 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Tem alguém que tem coragem? Não tem como. Ninguém, pois o próprio Deus os declara justo diante dele. Aí vem a última pergunta, verso 35. O que nos separará do amor de Cristo? Aí ele continua. Serão as aflições? Não. Ou calamidades? Não. Perseguições? Não. Fome? Não. Miséria? Não. Perigo? Também não. Ameaças de morte? Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Aí se isso desce para o coração, e a gente vive a partir disso, muda tudo. Porque eu olho para o mundo a partir de uma ótica de filho. Eu sei que o meu pai está no controle de todas as coisas. Você já imaginou como que o filho do Neymar chega na escola? Hã? Rapaz do céu, você já imaginou como que o filho do Cristiano Ronaldo chega na escola? Do Ronaldo Fenômeno? Os caras chegam chegando, né? Olha quem é meu pai. Eu sou filho do Neymar. Rapaz, que moral. Eu estou dizendo para você que nós somos filhos de Deus. Amém? Daqui a pouco essa galera aí acabou a carreira e tal, foi embora, daqui a pouco acabou a vida, né? O Maradona se foi aí bem jovem, a vida acaba muito rápido. Agora, o nosso papai não morre. Amém? O nosso papai é eterno. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Dito isso, eu quero pensar com você sobre, vai aparecer aqui no próximo slide, vamos ver algumas atitudes para controlar essa tal de ansiedade. No primeiro texto que nós lemos, lá em 1 Pedro, no capítulo de número 5, e o versículo de número 6. Algumas dicas, algumas atitudes que irão nos ajudar a vencer essa tal de ansiedade, ou controlar essa tal de ansiedade. A primeira, no versículo 6, olha só. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus. E no tempo certo ele vai exaltar, ou ele vos exaltará. A primeira lição aqui no versículo 6, ou a primeira atitude, reconheça a sua dependência de Deus. Quando Pedro está dizendo aqui para se humilhar, ele está dizendo assim, ó, reconheça, pare de lutar com as suas forças, pare de tentar lutar sozinho, pare de tentar fazer as coisas do teu jeito. Nós precisamos aprender que nós somos dependentes de Deus. Jesus, ele disse que sem Ele, nós não podemos fazer nada. Jesus disse assim, sem mim, vocês até podem fazer algumas coisas só. Foi assim? Não, ele disse nada, vocês não podem fazer nada. Sem Jesus, não tem como. Assistimos um filme esses dias, a Cabana, não sei quem já assistiu aqui, recomendo, e quando o personagem principal, ele caminha sobre as águas com Jesus, depois que ele vai voltar do que aconteceu ali na caverna e tal, e ele vem para saltar sobre as águas, ele vai e ele afunda. Aí Jesus olha para ele e diz assim, é melhor a gente fazer isso junto, né? Porque para você andar sobre as águas, é só junto com Jesus. Não tem como. Você não vive o sobrenatural sozinho. Você só vive o sobrenatural se você estiver com Jesus. Lembra do Pedro quando ele afundou? Jesus pegou na mão dele e colocou ele sobre as águas. Porque é com Jesus. Nós somos dependentes de Jesus. Confie nele e declare isso de todo o coração. Entenda a sua dependência, reconheça a sua dependência de Deus em tudo que você fizer, por melhor que você seja, naquilo que você está fazendo. Reconheça a sua dependência de Deus. Lembra de Davi? Afunda a pedra e o gigante, eu vou a ti no meu nome. Davi, foi assim? Não, foi no nome do Senhor dos exércitos. Ele disse, ó, eu estou com Deus, você é um incircunciso filisteu, você não conhece o Deus verdadeiro, mas eu estou com Ele, e é com Ele e nele que eu vou derrubar você, e eu vou cortar sua cabeça, e todo mundo vai ver que há um Deus em Israel. Amém, amados? O Salmo de número 125, olha na sua Bíblia, Salmo de número 125, e o versículo 1,
E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga, e se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando o inimigo nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. Eles reconheceram que somente por Deus eles conseguiram vencer. Salmo 125, versículo de número 1. Amém? Eu citei errado então. Amém, mas é esse que eu li aqui, amém? O ponto 2, ainda no versículo 6, olha só, o que vai dizer aqui? Reconheça que Ele é dono do tempo. Reconheça que Ele é quem determina o tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 1, vai falar sobre o tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para tudo na vida, e não podemos pular etapa. Deus, Ele trabalha com um processo, e nós precisamos entender o tempo dEle, precisamos reconheça que Ele é dono do tempo. As coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos pular etapas, nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, nós queremos atalho, esperamos 9 meses para nascer, não é assim? Esperamos o tempo certo para nascer. Se nasce antes do tempo, vai ter dificuldades. As minhas filhas nasceram com 7 meses, tiveram dificuldades. Então a gente nasce no tempo certo, e a gente nasce pequeno, e a gente vai crescendo, porque se a gente nascer grande, a gente mata a mãe no parto. Não é assim que acontece? Então a gente nasce pequenininho. Tudo que nasce grande é monstro. Tudo que nasce grande está fora da normalidade. Deus trabalha com um processo. Ele é o dono do tempo. O que é que você está esperando de Deus? O que é que você colocou nas mãos de Deus? Então você precisa esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus. Porque se você não agir dessa forma, a ansiedade vai te consumir. Amém? As coisas acontecem no tempo de Deus. Muitas pessoas dizem assim: Senhor, eu quero ser como José. Legal. Senhor, eu quero ser como Davi. Show de bola. Mas você já leu o que aconteceu com José? Traído pelos irmãos. Os irmãos tinham ciúme dele. Jogaram ele numa cisterna. Venderam ele como escravo. Ele se tornou lá servo do Potifar, e quando ele achou que estava tudo bem, aí o diabo enviou lá uma mulher para acabar com a vida dele naquele lugar, acusou ele de assédio sexual. Ele, puxa a vida, né, se fosse eu ou você, Senhor, agora que eu achei que o negócio ia dar certo, ficou preso 2 anos e alguma coisinha, sofreu, e Deus sempre honrando ele em todos esses lugares, até que ele revelou o sonho do faraó, e se tornou governador do Egito. É bonito ver ele sentado ali como governador do Egito, mas de tudo que ele passou. Existe um processo, existe um caminho. O rei Davi, olha o que aconteceu com Davi, gente. Davi foi ungido com 16, 17 anos de idade. Agora não é só sombra e água fresca. Capaz. A vida dele não foi fácil, porque Deus trabalha com um processo. Se Deus te colocar no lugar que Ele te prometeu, antes de te preparar, você não vai ter condições de viver ali. Você vai acabar com tudo em uma semana. Então Deus precisa preparar você, para você saber lidar com a posição que Ele vai te colocar. No tempo certo, na hora certa. Na hora certa, Ele é o dono do tempo. Amém? Ele não vai dar uma Ferrari se você não tem habilitação. Eu já vi pessoas, né, orando, né, Senhor, eu preciso de um veículo, eu preciso de um veículo para ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade, Senhor, e tal. Aí chega e pergunta para o cara assim, tá, já tem habilitação? Ainda não. Vamos começar pela habilitação, então? Porque depois da habilitação, Deus vai prover as outras coisas. Deus trabalha com o processo. Deus é dono do tempo. Olha só que interessante. Nessa caminhada, nesse esperar o tempo de Deus, às vezes nós nos desanimamos. Quem já passou por isso? Ficar desanimado, né? Eu acho que não vai acontecer, né? Está dando tudo errado. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4 e o versículo 12. Filipenses 4, 12 e 13. Olha só o que vai dizer aqui. Quando você
confia, quando você entende que você é filho, é o que Paulo está dizendo aqui. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por meio de Cristo, eu consigo. Em Cristo, eu sou capaz de suportar essa situação, porque eu posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Paulo, quando eu olho para ele, eu vejo aqui um legítimo filho de Deus que entendeu quem ele é. Amém? Ele sabia que ele podia morrer aqui, como ele morreu, como ele sofreu, mas ele sabia aonde ele estaria após a morte. Amém, amado? E amada? Ponto 3, verso 7, volta lá para Pedro, capítulo 5, verso 7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades. O que ele está dizendo aqui? O que dá para praticar aqui? Entrega a Jesus tudo o que lhe causa ansiedade. Tudo que lhe causa ansiedade. É isso que está sendo dito ali. Entregue a Jesus o que lhe causa ansiedade. Coloque nas mãos do Senhor. O quê? Trabalho. Como é que vai o seu trabalho? Fica estressado lá, está ansioso, entrega nas mãos de Jesus. Família, entrega a sua família. Saúde, entrega a sua saúde. Finanças, entrega para Jesus. Medo do amanhã, coloque nas mãos de Jesus. Tudo aquilo que lhe causa ansiedade. Porque se você deixar para você, você não vai conseguir, a gente não consegue. A gente não consegue. O duro é que a gente tem que quebrar a cara para ver que não consegue. A gente não consegue, nós somos limitados, nós somos falhos. A nossa estrutura é pó, é como a erva. Hoje a gente está aqui, amanhã nós não sabemos. Então confia em Jesus, entenda quem você é em Cristo. E o ponto 4, aí a gente vai lá para Marcos, no capítulo 12. Para falar isso aqui para você, a gente precisa ler lá em Marcos, no capítulo 12. O terceiro evangelho. Marcos 12, do 29 ao 31. O que vai estar dito aqui no quarto ponto? Valorize mais as pessoas que as coisas. Valorize mais as pessoas do que as coisas. Marcos, ele vai dizer assim no capítulo 12, verso 29. Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente e de todas as suas forças. Aleluia, eu amo a Deus. Calma que não terminou. Segundo, é igualmente importante. Uau! Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Ame as pessoas mais do que as coisas. Nós falamos com muita facilidade que amamos as pessoas, ou que amamos a Deus, mas aí quando eu tenho que colocar em prática o meu amor pelo próximo, aí eu seleciono quem eu vou amar. Eu vou amar o Vande, né? Eu vou amar o Alexandre, eu vou amar a Esther, mas eu não vou amar o Joãozinho, a Mariazinha, eu não vou amar, né? Eu vou selecionar. A Bíblia está dizendo que eu tenho que amar todos, independentemente de quem são e do que fazem. Porque se eu digo que eu amo a Deus e não amo o meu irmão, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Você quer vencer ou controlar a sua ansiedade? Valorize mais as pessoas do que as coisas. A gente precisa aprender a valorizar o ser humano, a valorizar as pessoas. Nós valorizamos as coisas. Eu brinco quando eu estou falando para casais, que muitas vezes, né, o homem gosta muito de carro, não é assim? O homem gosta de carro, né? Cuida do carro, o carro está sempre brilhando, né? A roda, o pneu sempre com um pretinho, a roda sempre, né, tem, assim, impecável, né? Eu não sou muito cuidadoso com o carro. E, às vezes, o cuidado que a gente tem com um bem material como o carro, a gente não tem gente dá risada aí, ó, Deus está falando. Né? A gente não tem com a esposa da gente, a gente não tem com os filhos da gente. Às vezes a esposa fica olhando assim, eu queria ser aquele carro, né? Só para receber um pouquinho do carinho dele. Ou o filho, a filha fica olhando assim,
Bah, né? Eu queria ser aquele carro, né? Só para receber um abraço, um carinho, né? Um cafuné do papai. Ou a mamãe, né, que está focada em outra coisa, né? Sei lá, tirando tempo para tudo, menos, né, para o esposo ou para os filhos. A gente valoriza as coisas mais do que as pessoas. Não pode. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por instituições, Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por prédio, Jesus morreu por pessoas. Então, quando eu entendo que eu preciso valorizar as pessoas mais do que as coisas, alguma coisa começa a mudar. Eu começo a valorizar aquilo que realmente importa. Os relacionamentos são mais importantes que o dinheiro, que o tempo, que coisas e que o trabalho. Os relacionamentos, a começar na minha casa e na sua casa. Amém? A gente parte para o final, ainda no versículo 7, Pedro ele vai dizer assim, olha só que coisa maravilhosa, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de quem? De vocês. Aí o ponto 5 vai dizer, Jesus cuida de você. Ah, mas é isso mesmo que você leu. Olha só, vou ler de novo, ó, coloca a mão no ouvido assim, deixa descer para o coração, pois ele cuida de vocês. Desceu para o coração. Então, viva a partir disso. Jesus está cuidando de mim. Então, para que eu vou temer? Qual que é a pior coisa que pode acontecer com você? Hoje? Morrer? Morrer? Ninguém quer morrer, né? A gente quer ir para o céu, mas não quer morrer. Eu não sei como é que essas coisas combinam, né? Para ir para o céu agora, antes de Jesus voltar, só morrendo, não tem outra forma. Mas a pior coisa que poderia acontecer com você agora é a morte. Mas se eu sou filho de Deus e eu morrer, eu me encontro com Jesus agora, nesse exato momento. E eu tenho certeza que eu não vou querer voltar. Se ele falar assim, ó, se você quiser voltar, eu deixo. Eu vou dizer assim, não. Mas e a Raquel, a Rebeca e a Denise? Não, o senhor vai cuidar delas. Né? Deixa eu aqui por enquanto. Porque se experimentarmos o céu, é por isso que Paulo disse, ó, a melhor parte está com Cristo. Porque ele experimentou, ele foi levado ao terceiro céu. Ele foi levado ao paraíso. Ele disse, ouvi coisas que não tem nem como falar para vocês não vão nem entender, é simplesmente maravilhoso. Então, se a pior coisa que pode acontecer com você é a morte, então se a pior coisa que pode acontecer com você, na verdade, é a melhor, então o que vem é lucro, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A minha vida está segura nas mãos do Senhor, quer vivamos, quer morramos, amém? Jesus cuida de você. Controlamos a ansiedade quando entendemos o cuidado de Jesus. Quando você lê Mateus capítulo 6, você vai ver Jesus falando ali que Deus sustenta todas as coisas, os passarinhos, as plantas, as flores, Ele não vai cuidar da gente, homem de pequena fé, Ele cuida também. O que faltou para você? O que está faltando para você? Eu tenho certeza que tudo que você precisa, o básico você tem, porque é isso que Jesus prometeu. Ele disse, busque o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas demais coisas, né, o que está no contexto, né, o básico, comida, né, roupa, calçado, você não vai ter necessidade. Ele não está falando que vai dar tudo que você sonha, né? Ah, ele vai dar tudo que eu sonho, a minha Ferrari não chegou ainda. Pois é, ele não prometeu. Né? Se você trabalhar e correr atrás, talvez um dia você consiga. Mas o que ele disse é que as coisas que estão ali no contexto, o básico não vai faltar. Eu já passei por muita dificuldade, mas o básico nunca faltou. Amém? Nunca faltou. De esperar no último instante alguém fazer assim, ó. Deus mandou eu trazer algo para você. Porque não falta. Amém? Se a Bíblia diz que não falta, não falta. E para concluir, ser espiritual é compreender a paternidade de Deus. Isso é ser espiritual. Ser espiritual não é gritar, não é pular, não é rodar. Não, isso não é ser espiritual. Mas assim, não tem nada a ver com ser espiritual. Nada a ver. Ser espiritual é você entender que você é filho de Deus. Você creu em Jesus, então você se tornou filho de Deus. Somos filho do Criador de tudo que nós vemos. Quando nós éramos crianças, nós nunca nos preocupamos com o que a gente ia comer. Você lembra quando você tinha 4, 5, 6 anos, e você chegou assim no seu pai e disse assim, pai, eu estou preocupado com o que a gente vai comer amanhã, papai. Já fez isso? Ou chegou na mamãe, né, eu estou muito preocupada, mamãe, será que a gente vai conseguir pagar a conta de luz? Já fez isso? Porque a criança sabe que o pai vai suprir, amém? A criança sabe que o pai vai fazer alguma coisa e não vai faltar. É dessa forma que nós devemos ser como crianças.
saber que o papai vai suprir, não vai faltar. Amém? O papai está no controle. Aí ele quer o quê? Ele quer que sejamos como crianças, confiando nele. Aí o que a gente faz? A gente curte. Como assim? Gente, a caminhada até a glorificação desse corpo, até a volta de Jesus, a gente precisa viver isso com muita alegria. E é isso que Paulo ele vai dizer, que é com alegria que ele vive a vida dele com Jesus. Ele não está triste pelo que aconteceu, pela surra que ele levou, pelos açoites que ele levou. Ele está dizendo assim que ele está feliz, porque eu sei o que me espera. Então, curta a viagem. Sirva a Jesus com alegria. Experimente os milagres do Senhor. Experimente a provisão do Senhor. Quando você está preocupado com a chegada, você não se diverte na viagem. Amém? Então aproveita a viagem. Aproveita a sua família. Aproveita o seu pai, a sua mãe. Aproveite o seu esposo, a sua esposa. Aproveite os seus amigos. Viva para a glória de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser livre. Amém? Ser discípulo de Jesus é ser livre. Nós somos livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos livres. Então precisamos viver segundo essa liberdade que o Senhor conquistou para nós. A criança não anda ansiosa pela comida, pela roupa, pela saúde. Ela não está preocupada, ela quer brincar. A galera aí da minha idade, né, que brincava de pé no chão, jogava bolita. Preocupado com o quê? nem sabia o que era conta de luz. Depois que eu casei, que chegou lá aquela conta, eu olhei assim e falei, o que é isso aqui? Aí eu liguei para meu pai, o que é isso aqui? Ele falou, é conta de luz, filho, agora você tem que pagar. Tá, eu não sabia que existia. Porque quando é criança, a gente não se preocupa com isso. E quando eu casei, ninguém me falou que tinha que pagar a conta de luz. Na brincadeira, sabia assim. Para terminar, então, ele sabe que os pais vão prover tudo. Você já é filho de Deus? Amém? Você já é filho de Deus? Então confia. Aquelas perguntas que foram feitas ali no capítulo 8, trazem segurança para nós. Precisamos viver segundo essa espiritualidade plena que o Senhor nos dá, quando somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. O grupo de louvor, dá para cantar mais uma? Vamos aproveitar que estamos aí com uma bela banda, vamos cantar mais uma? Olha só, queria que você ficasse em pé, e ouvisse o que eu vou te dizer aqui. Uma vida perfeita habita em você. Amém? Pode apagar as luzes. Uma vida perfeita habita em você. Uma vida perfeita habita em nós. Quem é essa vida perfeita? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Deus habita em nós. Então, olha só que coisa maravilhosa, o privilégio que a gente tem. A Trindade está em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O único Deus. Em 3 pessoas. Ou 3 pessoas em uma única essência divina. O Espírito Santo está em nós e nós somos habitados por toda a plenitude de Deus. Diz que Deus habita em nós. Precisamos olhar para o mundo segundo essa ótica, colocar esse óculos e olhar o mundo a partir dessas lentes. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a verdadeira espiritualidade e eu posso controlar a minha ansiedade. Eu não preciso estar preocupado com amanhã, porque independente do que aconteça, eu sou filho de Deus. Queria que você estendesse as suas 2 mãos assim, em 3 movimentos, para a gente entender o que é o cristianismo, o que é ser espiritual. Você recebe, amém? Você abre as mãos e você recebe. Recebe o quê? Tudo que Deus tem para você. Aí quando você recebe isso de graça, a gente se alegra. Levante as mãos e celebra. Aí o que você faz? Você precisa repartir isso. Então você faz esse movimento aqui, reparte. Você reparte. De novo, você recebe, você celebra e você reparte. Fé, esperança e amor. De novo, fé, esperança e amor. Vamos cantar com alegria para Jesus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra